Olá, turma. Turma, essa semana a gente vai estudar um conteúdo muito interessante, tá bom? E muito bacana de ser estudado, e no caso é o método científico, né? A gente já viu é, o que é que a biologia vai estudar, né? A biologia, basicamente, ela vai estudar os seres vivos, né? Vai estudar a vida. A gente viu também já, né, a questão da origem da vida no planeta, né? As teorias que se falam na origem da vida no planeta, né? O surgimento do universo, o surgimento da Terra, né? Como era a vida primitiva, tá bom? E essa semana a gente vai estar linkando, né, com o estudo de semana passada, onde hoje a gente vai estudar sobre o método científico, tá bom? Então, essa expressãozinha de método científico é o que nós vamos estudar essa semana, tá bom? E o método científico, pessoal, nada mais é do que um conjunto de normas, tá bom? Que são estabelecidos, né, para se chegar a uma conclusão científica, tá bom? Então, o método científico, vejam que ele é um conjunto, né? Então, é um conjunto de normas. Ora, então, se ele é um conjunto de normas, não é algo que acontece assim do dia para a noite, tá bom? Então, não é algo que acontece, por exemplo, hoje eu penso e amanhã já realizo, amanhã eu já finalizo o método científico, tá bom? E o método científico ele é proposto por alguns passos, tá bom? E esses passos é o que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? Onde, se a gente for analisar, pessoal, o método científico nada mais é do que o que a gente realiza todos os dias a partir das nossas observações da natureza, do dia a dia. Por exemplo, né, quando se eu por acaso eu for acender a lâmpada da minha casa, né, e eu identificar que aquela lâmpada não está acendendo, então ali eu já estou fazendo uma observação, certo? E aí dessa observação, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente uma problematização, ou seja, eu vou verificar deduções, eu vou fazer perguntas, né? Eu vou fazer perguntas. Por que é que aquela lâmpada está queimada? E aí eu vou elaborar hipóteses, né? Ah, aquela lâmpada não acendeu porque ela está queimada, né? A hipótese. E aí depois eu vou para a experimentação, que é exatamente fazer a troca dessa lâmpada, certo? E no caso seria um quarto passo. E por último, né, a conclusão, ou seja, troquei a lâmpada, aquela minha hipótese estava correta, a lâmpada não acendeu porque estava queimada, tá bom? Então isso é só um exemplo de um método científico, ó. Mas veja que ele tem alguns passos, né, que é exatamente a observação, tá bom? É você observar algo que para você é intrigante, tá bom? É uma investigação. Depois você tem uma problematização, tá bom? É onde você vai estabelecer perguntas, ó, você vai estabelecer perguntas nessa problematização, tá bom, pessoal? E aí dessa problematização, né, você vai elaborar hipóteses, tá bom? Essas hipóteses, elas podem ser verdadeiras, como elas também podem ser falsas, tá bom? E como é que eu posso comprovar essa hipótese? Será que aquela minha hipótese ela é verdadeira? Será que aquela minha hipótese ela é correta? É através exatamente da experimentação, ó. Como diz aqui, ó, experimentação e análise dos resultados, tá bom? Então é através dessa forma que eu vou conseguir comprovar ou não aquela minha hipótese. Então precisa ter uma experimentação. Depois eu tenho exatamente uma conclusão, tá bom? Uma conclusão. E essa minha conclusão, né, no final, quando eu tenho a certeza daquilo, eu faço exatamente a divulgação, tá bom? Então a divulgação do método científico ela é feita para revistas, né? Podemos dizer, tem as revistas científicas, pessoal. E aí, essas revistas científicas, elas publicam, né, dados, né, de pesquisadores do mundo todo, né, acerca de novas descobertas, tá bom? Entendido? Então são os passos, né? Então quais são os passos basicamente, né? A observação, tá bom? É observar. Segundo é problematizar, ou seja, fazer perguntas, por que é que tal fenômeno acontece. Depois a gente tem a hipótese, você vai elaborar, né? Você vai, é, é, de acordo com o seu achismo, né? Aquilo não está acontecendo por causa de tal coisa, né? Só que para você fazer isso daí, você depois precisa o quê? Fazer experimentações, você precisa comprovar se realmente aquilo que você está pensando é verdadeiro ou não. E por último, né, nós temos a conclusão, certo? Então veja aqui um exemplozinho, um esquemazinho que eu estou trazendo para vocês, ó. É a mesma coisa que nós temos, né, no caso anterior, tá bom? E aí, né, ó, quando eu chego aqui na conclusão, só orientando vocês, ó, eu posso ter essa minha hipótese que é certa, tá bom? E aí tem a divulgação. Se não, se eu tiver uma hipótese falsa, né, eu vou chegar a uma nova formulação, ou seja, não, aquela minha hipótese não está correta, então eu vou pensar em outra coisa do porquê aquele fenômeno, né,
aquele fenômeno natural está acontecendo e vou elaborar uma nova formulação, tá bom? E aqui traz para nós, né, basicamente mostrando, né, a observação, né, a investigação, que começa a partir dessa observação. Depois a gente tem a problematização, tá bom? Onde a gente vai formular pergunta, tá bom? A gente formula pergunta. Bom, por exemplo, aquele exemplo lá que eu dei da lâmpada, né? O que é que a gente pode analisar, né? Observei que a lâmpada não acendeu. Depois eu faço a problematização, eu pergunto, por que aquela minha lâmpada não acendeu? E aí eu vou para a minha hipótese, né? Eu vou dar a sugestão de possível resposta à questão levantada. Eu acho, hipótese, né? Achismo, eu acho que aquela minha lâmpada está queimada, tá certo? E aí, pessoal, eu chego no quarto passo, que é a experiência, tá bom? É a experimentação. No caso, pessoal, quando se tem uma problematização, né, que a partir dessa problematização vai gerar uma hipótese, e aí tem que ter a experimentação para ser comprovado, pessoal. Existem sempre, quando se vai trabalhar, dois grupos, tá bom? Existe o grupo controle, tá bom? É esse grupo aqui, tá bom? E no caso existe o grupo experimental. Qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que o grupo controle é um grupo que ele não vai sofrer modificações, tá bom? E o grupo experimental, o próprio nome já está dizendo, é o grupo que vai ser experimentado, ou seja, esse grupo vai sofrer experimentação. Como eu posso ver isso na prática? Por exemplo, quando se estava estudando a criação de vacinas para o Covid-19, pessoal, sempre foi analisado dois grupos, que foi exatamente o grupo controle, que era aquele grupo que não recebia a vacina, tá bom? E o grupo experimental, que era exatamente o grupo que recebia a vacina. Por quê? Porque no final, as instituições, né, elas queriam verificar se havia diferenças de um grupo ou outro, tá bom? O grupo que não tinha tomado a vacina, que era o grupo controle, o grupo de controle, e o grupo experimental, que era o grupo que estava tomando a vacina, tá bom? Então a diferença é essa. Em todas as pesquisas científicas que você for realizar, pessoal, sempre vai precisar ter esse grupo controle e sempre o grupo experimental. Ora, que é exatamente para mim poder o quê? Analisar os resultados, é verdade? E aí, né, nós temos essa análise dos resultados quando a gente finaliza, né, aquela experimentação. E aí, durante uma experiência, são reunidos todos os dados, tá bom? De modo a juntar indícios que podem ajudar ou sustentar, rejeitando ou não a hipótese, tá bom? E por último, né, nós temos a conclusão, que é a etapa que, perante a análise dos resultados, a gente diz, não, aquilo que eu pensei era exatamente o correto. Não, aquilo que eu pensei estava errado. E aí eu tenho que reformular novamente toda a minha experimentação a partir lá da minha hipótese, certo? E aí, pessoal, eu trago para vocês duas informações importantes, que é a de lei, certo? Científica e teoria científica, tá bom? Existem diferenças. A lei científica, pessoal, é quando ela apenas descreve um fenômeno, tá bom? Que sempre ocorre no mesmo modo e nas mesmas circunstâncias, ó. Importante, a lei científica é um fenômeno, tá bom? Que sempre ocorre do mesmo modo e nas mesmas circunstâncias. Ou seja, ela vai apenas descrever, relatar, vai escrever tal coisa, né, tal, certo? Isso é uma lei científica. Já a teoria, pessoal, a teoria é aquilo que vai explicar o porquê daquela lei, tá certo? É uma teoria. Então, ó, vejam aqui, ó, essa imagem aqui que eu trouxe, ó, no âmbito científico, teoria significa muito mais do que apenas um achismo, tá bom? As teorias científicas são um conjunto de ideias amplamente testadas e validadas pelo método científico. Então, se utilizou o método científico, se fez várias experimentações e chegou a uma conclusão. E aí se estabeleceu uma teoria. Então, a lei, ela apenas diz o que é. Já a teoria, ela vai explicar o porquê daquela coisa, certo? O porquê daquele fenômeno. E algo importante, pessoal, teoria, ela pode ser mudada, ela pode ser substituída ou ela pode ser aprimorada, tá bom? A ciência, pessoal, ela não é algo estático, não é algo que fica parado, tá bom? No decorrer da história. A ciência, ela é dinâmica, ela vai se modificando. Então, como eu já disse para vocês nos nossos encontros anteriores, o que a gente está estudando hoje pode ser que futuramente se estude de uma forma diferente ou se estude diferente, totalmente diferente,
daquilo que nós estamos estudando hoje, porque a ciência ela é dinâmica, tá bom? Então a teoria ela vai explicar o porquê daquela lei, tá bom? A lei vai apenas descrever e a teoria vai explicar, certo? E aí o método científico ele é de suma importância, pessoal, porque a parcialidade, ou seja, é porque eu estou dizendo isso e aquilo dali ele é verdadeiro, tá bom? Não, você tem que comprovar através de muitas experimentações, tá bom? E aí o método científico, né, ele vai oferecer uma abordagem objetiva e padronizada para a condução de experiências e melhorar os resultados obtidos. Então o método científico ele traz um padrão a ser seguido, né, através de observação, mais uma vez, a observação, através de problematização, que é exatamente perguntas que podem ser feitas do porquê daquele fenômeno está acontecendo, onde a gente vai trazer hipóteses são que deduções, né? Deduções que você pode achar do porquê que aquilo está acontecendo, e aí traz a experimentação, é onde você vai fazer experimentos para tentar comprovar aquela sua hipótese, e se a conclusão, né, que você vai ter a lei que vai descrever e a teoria que vai tentar explicar a lei, tá bom? Que vai explicar aquela lei, né? E aí se essa conclusão ela for verdadeira, tem que ter a publicação. Senão você tem que reformular a sua hipótese, tem que voltar lá para a metade, né, do método científico, podemos dizer assim, certo?